Obrigado, pastor. Meus irmãos, podeis assentar um instante. Eu gostaria, nesse momento, pedir só uma paciênciazinha, porque uma aula tão boa como essa, e que foi ministrada aqui através do pastor Sebastião Francisco, e foi através de loucura da fé, foi através de um amor pela obra do Senhor, como essa que foi apresentada aqui pelo pastor Sebastião Francisco, é que eu fui alcançado para Deus. Então eu sou muito agradecido, porque toda a minha juventude, a minha vida, a minha família foi construída debaixo da graça de Deus, depois que eu fui evangelizado por causa da evangelização do trabalho missionário. Meus irmãos, me fez lembrar aqui dos caçadores de cabeça. Pastor, o que é os caçadores de cabeça? Num lugar bem longe daqui, lá no meio dos sauís, lá naquelas densas florestas amazônicas, existia ali um povo, no meio daquele povo, uma tribo que eram canibais. O que é canibais? Alimentam-se de carne de gente, de carne humana. E eles eram caçadores de cabeça, eles faziam coleção de cabeça das pessoas exatamente que servia como alimento para eles. E a tática daquele povo era duas. A primeira tática era, quando chegava qualquer pessoa ali próximo deles, eles tratavam aquela pessoa bem, eles traziam aquela pessoa e tratavam bem, mas na verdade ele estava engordando aquela pessoa para depois pegar ele de surpresa, matar aquela pessoa, comer a carne dele e guardar a cabeça dele como coleção. Essa tragédia acontecia. E a outra situação é que eles viviam em guerra, tribos contra tribos, porque é assim, irmão, todo mundo que vive longe de Deus vive em guerra. Então todo fim de semana eles viviam então aquela guerra terrível, tribo contra tribo, matavam uns aos outros, filhos, aquela coisa, sangue derramado toda hora, até que um dia foi enviado para aquele lugar, pastor Sebastião Francisco e todos que estão aqui, foi enviado para aquela situação, para aquele lugar, para cuidar daquela situação, um missionário, o Dom Richard. Ele e a mulher dele, somente os dois. Depois que ele ficou sabendo de tudo isso que eles eram, mas antes ele foi pela fé. E chegando lá, no começo eles trataram eles muito bem, porque a intenção era colecionar a cabeça dos dois e alimentar da carne deles. Só que as coisas foram mudando, porque a mulher do Richard, ela era enfermeira. E aí eu lembro da obra missionária. E através da obra missionária, eles conseguiam ganhar muitas coisas. E levava muitas coisas que eram de grande necessidade para aquele povo. E aí aquele povo foi guardando eles para depois, né? Depois a surpresa para depois. Porque eles estavam sendo útil para eles. Eles levavam machados de ferro para eles, que eles não tinham. Eles levavam remédios, como ele estava sempre em guerra, precisava de remédio. Ela era enfermeira, ela curava. Então, isso foi acontecendo, irmãos, e eles foram ficando ali, tentando falar de Deus, mas não tinha espaço. Até um dia em que aconteceu um fato lá, em que ele abriu uma porta para ele poder pegar o evangelho. É que aquelas tribos, elas sempre faziam voto, promessa, compromisso de não guerrear mais, mas sempre quebrava aquela. Até um dia que uma das tribos pegou uma criança de uma tribo e levou ela para ser criada por uma mãe da outra tribo, que era do outro lado do rio. E veja só, minha gente, enquanto aquela criança vivesse, haveria de existir paz entre eles. Porque antes eles já tinham feito muito compromisso, às vezes fazia compromisso com um fecho de cabelo, quebrava tudo. Mas a criança era mais forte, né? Enquanto aquela criança tivesse vida, não poderia ter guerra entre eles. E aí abriu a porta para a pregação do evangelho. Porque aí o Dom Richard, o missionário, ele disse: olha, essa criança um dia vai morrer e as guerras vão voltar por aqui. Mas o Senhor Jesus, ele já morreu e ressuscitou,
ele nunca mais vai morrer. Então, se a gente fazer uma aliança com ele, então nunca mais haverá guerra entre nós. Sabe, concluindo a história, no final da história, foi construído ali, no meio daquela floresta, uma grande cabana. O irmão estava falando em tenda, achei legal. Uma grande cabana de folha de coqueiro. Mas é grande mesmo, porque aí acabou as guerras. Aí toda aquela força que eles usavam para guerrear, então eles começaram a usar para construir uma casa de oração, uma casa de Deus. E aquela história termina, todo mundo participando da Santa Ceia junto. Aqueles que antes eram inimigos e guerreavam todo fim de semana, matavam uns aos outros, agora estavam participando do cálice do Senhor juntos, porque houve uma fé, uma loucura da fé. Alguém foi até ali, arriscou a sua vida para poder salvar aquele povo.